Quantos podem dizer um glória a Deus bem forte? Irmãos, Gênesis 24, vamos dar uma olhada, por favor. Gênesis, capítulo 24, o versículo de número 63. À medida que você encontrar, se os irmãos puderem, colocar sobre os seus pés, só para a gente... Gênesis 24, versículo 63 ao 67. Assim que você encontrar, você diz um glória a Deus bem forte. Hoje eu quero falar sobre o tema, o véu da noiva. Qual é o tema? O véu da noiva. E a expectativa do meu coração é que essa palavra possa trazer assim mudanças para a nossa vida. Amém, amados? Que não seja uma palavra só para aqui agora, mas que seja uma palavra para a gente viver ela durante a semana, para a gente viver ela durante o restante da nossa vida. Então guarda essa palavra no teu coração, que nós vamos aprender esta noite, e eu creio que no nome de Jesus vai fazer uma diferença na tua vida. Vale um amém? Então vamos lá. Gênesis 24, 63 diz assim: Isaque saíra a olhar no campo à tarde, a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaque, e desceu então do camelo, e disse ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então tomou ela o que, gente? Tomou ela o que? O véu, e cobriu-se. Versículo 66. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e a amou-a. Assim Isaque foi consolado depois do dia da morte da sua mãe. Vamos orar. Pai, obrigado por essa noite, pela tua palavra, e pedimos, Senhor, mais uma vez que ela venha de encontro ao nosso coração, com poder e graça em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Por gentileza, pode se assentar, deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, quinta-feira, eu falei que Abraão tinha um sonho de ter uma família completa. Apesar de Deus ter dado a ele uma esposa, ele queria ter um filho. Então Abraão orava muito, ele desejava muito que Deus pudesse dar a ele um filho, junto da sua esposa Sara. E aí então chega um tempo que Deus resolve responder a oração de Abraão. Chega um tempo que Deus resolve cumprir a promessa na vida de Abraão. E Deus então dá a ele um filho, e o nome desse menino é Isaque. Abraão coloca o nome dele de Isaque. Esse menino cresce, e quando ele chega na fase adulta, Abraão, eu acredito que como a maioria dos pais, quando vê que os seus filhos estão tomando, uma certa idade, estão ali na juventude, caminhando para se tornar adulto, eu imagino que é a preocupação da maioria de nós que somos pais. A gente já fica pensando, ou nós ficamos orando, quem será o cônjuge dos nossos filhos? Se você às vezes tem uma menina, você começa a pensar quem vai ser o marido. A gente começa a orar, a gente quer aconselhar sobre isso. Se você tem um filho, e ele vai ganhando a maturidade, a gente começa a pensar quem será a namorada, quem será a noiva, quem será a esposa. A gente começa a orar por isso. Nós queremos que eles tenham os melhores cônjuges possíveis. Sim ou não, gente? Isso é uma verdade. E Abraão é um pai também. E quando Isaque ele vai crescendo, Abraão começa a se preocupar. Com quem Isaque vai casar? Ele podia casar com qualquer pessoa. Então Abraão começa a ter essa preocupação. E diante dessa preocupação com quem o seu filho iria casar, o que Abraão faz? Abraão ele chama um dos seus servos, um servo de confiança, ele chama um dos seus servos de mais confiança,
ele chama um dos seus servos experientes, e Abraão faz um pedido, ou ele dá uma ordem ali para aquele servo, diante dessa situação. E qual é a ordem que ele dá? Gênesis capítulo 24, versículo 1, olha comigo por favor, Gênesis 24, o versículo de número 1, a gente vai ver a ordem, ou o pedido de Abraão, para um dos servos dele. Gênesis 24, verso 1, quantos encontraram, pode dizer amém? Olha o que diz: e era Abraão já velho, e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo, e disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito. Versículo 4, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para o meu filho Isaque. Qual é o pedido que Abraão está fazendo para o servo de mais confiança que ele tem? Ele está dizendo assim: olha, ajuda a conseguir uma esposa para o meu filho, que não seja uma das filhas dos cananeus, mas que você possa encontrar alguém para que o meu filho possa casar. Então Abraão, ele pede, ele faz esse pedido para ali um dos seus servos. E nos próximos versículos, irmão, se você continuar lendo, versículo 5 em diante, você vai perceber que Abraão, ele vai dizer para aquele servo assim: olha, vá lá, procure uma esposa para o meu filho. Mas Abraão diz para ele: mas tem uma coisa, Deus irá te revelar, Deus irá te mostrar quem é a esposa que Ele quer para o meu filho Isaque. Então é toda uma situação debaixo de oração. Tudo que vai acontecer é debaixo de uma direção de Deus. Nem Abraão vai escolher alguém da sua cabeça para Isaque, nem o servo dele vai, a primeira mulher que vê na frente, vai convidá-la, ou vai tentar com que ela seja esposa de Isaque. Não, tudo é debaixo de oração. Então Abraão, em oração, ele diz àquele servo assim: olha, Deus vai te mostrar, fique atento, porque Deus vai te dar um sinal. Então aquele servo, o que ele faz, irmãos? Ele sai em busca daquela que seria a esposa do filho de Abraão, a esposa de Isaque. E quando ele está nessa busca, quando ele está nessa direção, o que esse servo faz? Se você continua lendo o texto, vai dizer a mesma coisa. Esse servo então, ele faz um momento de oração, ele tem um tempo de oração, ele ora, e quando ele ora dizendo assim: Deus, me faz saber quem é a escolhida do Senhor para Isaque. Ele diz: Deus, me mostra, me dá direção, não deixa eu errar. Então olha para você ver, Abraão, o pai, ele ora, o servo que sai em busca, ele ora. Depois você vai ver comigo que quando esta mulher encontra com Isaque, Isaque também estava em oração, tudo cercado em oração. Então olha que coisa interessante, aquele servo ora pedindo: Deus, me revela quem será a jovem donzela que irá se casar com Isaque. Irmãos, quando ele termina de orar, está no texto, depois você lê todo o capítulo 24 em casa. Quando ele termina de orar, vem uma jovem chamada Rebeca. Qual é o nome dela? Me ajuda, qual é o nome? Rebeca. Rebeca vem com um cântaro, e ela está indo buscar água. E quando então aquele homem olha para Rebeca com o cântaro na mão, ele começa a pensar: será que é essa mulher? Será que é essa donzela? E aí, então, ele havia feito um desafio, um propósito com Deus, e ele vai fazer umas perguntas para ela, e ela está com um cântaro para buscar água, e quando ele vê aquela mulher, ele pede ela, quando ele vê aquela jovem, ele diz: você pode me dar água? E ela diz: claro. E daí a pouco ele diz assim: olha, você também pode dar de beber aos meus camelos? E ela diz: sim. Então ela dá de beber a ele, e ela dá de beber aos camelos. E quando então isso acontece, esse é um sinal para que aquele servo pudesse entender: esta é a escolhida para se tornar a esposa de Isaque. Quem está entendendo até aqui diz amém. Até então é só para você conectar o que eu estou pregando.
Abraão pede, ele sai, procura, debaixo de uma direção de Deus, e agora ele entende que é Rebeca. Quando ele entende isso, é costume da época. O que ele faz? Ele vai na casa de Rebeca, junto com ela. Porque ele precisa agora fazer um pedido aos pais, à família de Rebeca. Então, quando ele vai à casa dos seus pais, dos pais de Rebeca, ali o servo de Abraão, ele pede a mão daquela moça para que ela se tornasse esposa ou noiva de Isaque, filho de Abraão. Quando ele faz o pedido, irmãos, ele leva os dotes, porque naquela época, quando o noivo fazia o pedido, precisava deixar os dotes, presentes para a família, para a mãe, para o pai, para o irmão mais velho. E aí olha que coisa interessante, quando ele está ali, o irmão de Rebeca, chamado Labão, qual é o nome dele? Labão. Quando Labão escuta a proposta daquele homem, quando ele vê os presentes, ele vira para Rebeca, porque era costume, e ele faz a pergunta para ela: Rebeca, você quer ir com ele casar com Isaque? Rebeca, você quer seguir viagem com este homem para esse encontro com Isaque? Rebeca, você quer este casamento? E a Bíblia diz que quando Labão, o irmão mais velho, faz essa pergunta para Rebeca, a resposta dela foi sim. Até aqui história para você entender. Quando ela diz sim, o que acontece? Aquele servo pega a Rebeca, coloca ela no camelo, e eles começam agora uma jornada de volta, para que Rebeca pudesse encontrar com seu noivo, chamado como? Isaque. Quando ela está chegando, e aqui começa a minha mensagem, quando ela está chegando, de longe ela avista um homem, que está ali orando, de longe ela olha e vê alguém. Quando ela vê alguém, ela vira para aquele moço, e ela pergunta assim: moço, quem é aquele homem que está lá? E quando ela pergunta quem é aquele homem, aquele servo vira para ela e diz assim: aquele é Isaque, o meu senhor. Ou seja, ele diz aqui, aquele é Isaque, é o noivo. Aquele é o homem que deseja casar com você. Aquele é o homem a qual vai ser o seu noivo, o seu esposo. E aí então olha o versículo 45, é o texto que a gente leu essa noite. Vamos voltar nele para eu aplicar para a nossa vida. Versículo 45 de Gênesis 24. Quando você encontrar, diz um glória a Deus. Diz assim: não é o versículo 45, é o versículo 65. Quem encontrou diz amém? Olha, e disse o servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é o meu senhor. Então ela tomou o véu e se cobriu. Irmãos, olha aqui. Quando Rebeca viu, ela perguntou: quem é? O servo respondeu: aquele é o noivo, aquele é Isaque, aquele quem será o seu noivo. Então quando Rebeca olha e vê o noivo, e vê Isaque de longe, qual é a primeira atitude dela, gente? O que está dizendo o texto? Ela pega o véu e faz o quê? Coloca sobre a cabeça. Aqui tem um ensinamento para nós. Ela vê o noivo, ela pega o véu e faz o quê? Coloca sobre a cabeça. Muitas noivas não sabem o significado do véu. Quase todos os meses eu tenho a oportunidade de celebrar casamentos. E a maioria das noivas às vezes não sabe qual é o significado do véu. Umas usam, outras não. E eu não vou dizer se é certo ou errado, não é isso a mensagem. É apenas para a gente pensar, pegar como exemplo. Umas usam, outras não. E cada vez mais usa-se menos o véu. No casamento judaico, irmãos, casamento judaico para a gente entender a tradição, quando Isaque e Rebeca vão se encontrar, no casamento judaico, o véu tem todo o significado. E o casamento que a gente faz aqui, celebra hoje, por exemplo, ele lembra muito, ele traz muitas coisas do casamento também judaico. Então, no casamento judaico, o véu, ele tem todo um significado. O véu da noiva, ele traz a ideia de pureza. Traz a ideia de quê?
pureza. Ele traz a ideia de que a noiva é virgem, de que a noiva nunca foi tocada por outro homem, de que a noiva nunca foi casada, nunca teve outro homem, nunca ninguém tocou, ela é virgem, ela é pura. Então o véu, dentro do costume judaico, ele traz esse entendimento, ele traz essa mensagem. O véu também dentro do costume judaico, e por muitos anos também, quando a gente via a noiva entrando com véu, tinha-se esse entendimento, sim ou não, gente? Sim. Então o véu também traz a ideia de fidelidade. É a noiva dizendo ao noivo que ela será fiel a ele. Então, dentro do costume judaico, quando a noiva vem com o véu, ela, além de estar trazendo uma mensagem para o noivo, eu sou pura, ninguém nunca me tocou. Além dela estar dizendo isso para o noivo, ela está dizendo, eu serei fiel a você. Porém, o principal significado do véu na noiva é a mudança de uma jovem solteira para a posição de noiva. Então, quando ela coloca o véu, quando Rebeca olha para Isaac, o que é que ela faz? Ela coloca o véu. Por quê? Porque o véu, ele traz essa ideia de um momento, de uma passagem, de alguém que é jovem, solteira, para alguém agora que vai se tornar noiva. Então, quando a noiva coloca o véu e ela cobre a cabeça, o principal objetivo, ou a principal mensagem que ela está dizendo é, olha, daqui para frente eu tenho um noivo, daqui para frente eu tenho alguém que será a minha cabeça, daqui para frente eu tenho alguém que vai direcionar a minha vida, daqui para frente eu tenho alguém que eu vou caminhar ao lado dele, onde quer que ele vá. Então, a principal mensagem do véu é esse. Quando Rebeca coloca o véu, o que ela está dizendo? Ela está dizendo o seguinte, olha, antes eu vivia sozinha, antes eu era solteira, antes eu fazia o que eu queria, mas agora eu estou diante do noivo, agora eu tenho um marido, eu tenho um noivo, agora eu tenho um cabeça sobre a minha vida, para eu ir junto dele aonde quer que ele vá. Quem está entendendo isso? Então o véu da noiva, ele traz a ideia de submissão. E submissão é estar juntos em uma mesma missão. Essa é a principal mensagem do véu. Perceba isso, irmãos. Rebeca antes era solteira, fazia o que ela queria, então ela não usava o véu, ela tinha a cabeça descoberta. Antes ela tomava conta da própria vida dela, ela tomava as suas decisões. Agora, quando ela vê o noivo, quando ela viste o noivo, o que ela faz? Ela cobre a cabeça com o véu, para dizer o quê? Daqui para frente, eu tenho um cabeça sobre mim. Daqui para frente eu tenho um noivo, daqui para frente eu tenho alguém que vai me direcionar. Quem está entendendo até aqui, diz um glória a Deus aqui, amados. Se os irmãos lembrarem de alguns casamentos antigos, a noiva entrava com um véu que cobria o rosto. É assim ou não é, gente? Ela entrava com véu e às vezes, a maioria das vezes cobria o rosto. E quem é que tirava o véu da noiva? Quem é que tocava no véu da noiva? A noiva vinha às vezes com o véu e ali fazia o casamento. E quando chegava no fim do casamento, o noivo, ele pegava o véu da noiva, não era assim? Levantava o véu e dava nela o quê? Um beijo. Era assim ou não é, gente? Qual é o significado disso? Ou qual é a origem disso? Qual a mensagem se passava quando o noivo, o único que tocava no véu, ele levanta o véu e ele dava um beijo na noiva? A mensagem é a seguinte: a noiva, ela está passando uma mensagem para o noivo: olha, noivo, daqui para frente você é a minha cabeça, daqui para frente você é o meu marido. E a Bíblia diz que o marido é a cabeça da esposa, assim como Jesus é a cabeça da igreja. E o noivo, ao abrir o véu e dar um beijo na noiva, ele estava dizendo: de agora em diante eu dou a minha vida para proteger você, de agora em diante eu vou amar você, de agora em diante eu vou cuidar de você. Você diz um glória a Deus por isso aqui essa noite? Essa é a mensagem que se tem
no casamento, precisa ter. Agora, nós precisamos lembrar uma coisa: todo casamento na Bíblia é um modelo, como eu tenho falado nas últimas semanas. Todo casamento na Bíblia está apontando para o casamento de Jesus e a igreja. Então o casamento de Adão e Eva, ele faz menção do casamento de Jesus com a igreja é a noiva. O casamento de Isaac e Rebeca, ele aponta para o casamento de Jesus e a noiva. Jesus é o noivo, a igreja é o quê? A noiva. Nessa história aqui, nós temos tudo isso representado. A gente tem Abraão. E quem é Abraão? Abraão é o pai. E o que o pai faz? O pai, ele prepara a noiva para o filho. Abraão é como se fosse o próprio Deus aqui, que envia o Espírito Santo para preparar a noiva, para preparar a igreja para casamento com o seu filho. Então, da mesma forma que Abraão envia o servo fiel e diz: vai preparar uma noiva para o meu filho, Deus enviou o Espírito Santo para preparar a igreja para o casamento com Jesus. O servo de confiança que vai em busca da noiva para preparar a noiva para Isaac, quem é o servo? O servo faz menção do Espírito Santo, que vem conduzindo a igreja e vem preparando a igreja para a gente encontrar com o noivo. Rebeca, ela representa a igreja. É a noiva que está sendo preparada, que está sendo conduzida para encontrar com o noivo Jesus. Isaac é aquele que está aguardando a noiva no monte. Ele está no monte aguardando a noiva. Quem é Isaac? Isaac representa Jesus. E que Jesus é quem? É o noivo que está aguardando o dia das bodas do Cordeiro, quando a igreja será arrebatada para esse casamento eterno. Se você acredita nisso, diz um glória a Deus comigo aqui essa noite. A Bíblia fala disso. Então, qual é a aplicação da mensagem de hoje para nós? A aplicação da mensagem de hoje para nós é a seguinte: o casamento terreno é um espelho do casamento de Jesus com a igreja. Quando tem uma cerimônia de casamento, a noiva entrando, o noivo esperando, tudo aquela situação é um espelho do casamento entre a igreja e Jesus. Então, porém, a gente precisa entender uma coisa: se o véu da noiva representa a submissão da noiva ao noivo, e a gente tem percebido que ao longo dos anos, cada vez menos, quando você está no casamento, você vê a noiva entrando com o véu, esse costume está se perdendo. A igreja também, ela tem deixado o seu véu para trás. Olha aqui que eu vou aplicar para a gente orar. O casamento terreno, ele é o que, gente? É um quê? Espelho. Ontem nós fomos pregar numa cidade chamada Caetanópolis, eu e a pastora Dani. A gente estava na BR, e quilômetros antes da gente chegar na cidade de Caetanópolis, tinha uma placa grande escrito Caetanópolis, e uma seta para a direita. Aquela placa, como eu já falei, não era a cidade, ela simplesmente o quê? Apontava para a cidade. O casamento terreno, ele aponta para o que vai acontecer no fim, o casamento da igreja com Jesus. E quando a gente olha para o casamento, hoje a gente percebe o quê? Numa cerimônia de casamento, cada vez menos as noivas usam véu, cada vez menos está em desuso, a maioria não usa mais, não tem mais a questão do véu. O véu fala da submissão. Quando a gente olha para a igreja que é a noiva, o que a gente percebe na igreja? Que a igreja também tem deixado o seu véu de submissão ao noivo, que a igreja, com o passar dos anos, tem abrido mão desse véu. A igreja que somos nós, estamos mais preocupados em viver a nossa vontade do que a vontade do noivo. A igreja que somos nós está mais preocupado com o que cada um pensa, com o que eu quero fazer, o que eu quero para mim, do que preocupado com aquilo que o noivo quer de mim, do que o noivo espera de mim. Para muitos irmãos que estão na igreja, não importa a vontade de Jesus, não importa a vontade do noivo, não importa o que a Bíblia diz. Para muitos que estão na igreja, importa apenas uma coisa: o que eu quero. Quando nós nos casamos, a gente troca a palavra eu pela palavra
nós. Ou não? Nossa casa, sim ou não? Nosso carro, nosso dinheiro. É assim ou não é, gente? Pelo menos deveria ser. Então, quando há um casamento, não é só o que eu quero, mas é o que é o bem para nós. Então, quando a gente faz essa analogia, e eu não estou falando nada em relação às mulheres, mas sim como igreja, eu e você, a igreja, a noiva é a igreja. A gente está perdendo esse véu da submissão. Com o passar dos anos, meus irmãos, a mensagem da igreja foi mudando. Com o passar dos anos, a mensagem da igreja, a mensagem que é pregada nas igrejas foi mudando. Com o passar dos anos, a mensagem não foi mais aquela mensagem onde nós precisamos entender o que Deus espera de mim, o que Deus quer de mim, qual é a mudança que Deus quer da minha vida, o que Deus quer fazer na minha vida, qual é o plano que Ele tem para mim. Com o passar dos anos, a mensagem foi mudando, e ao invés da gente buscar na igreja, ou a mensagem ser pregada na igreja, o que Deus espera de mim, a gente começa a pregar o seguinte: o que nós queremos que Ele faça, o que nós queremos que Deus faça para nós, o que nós queremos que Deus seja para nós, o que nós precisamos que Ele faça, o que nós precisamos, a gente já disse para Ele qual é a porta que a gente quer que Ele abra, a gente já disse para Ele onde a gente quer chegar, e Ele tem que dar um jeito de fazer a gente chegar lá, porque senão Ele não é Deus. Então a mensagem foi mudando, e a mensagem original da igreja, porque meus amados irmãos, a igreja não é um centro terapêutico, não é terapia, a igreja não é para ter terapia, a igreja é um lugar de arrependimento. Então a mensagem principal da igreja não é massagear o meu ego, não é massagear o seu ego. A mensagem principal da igreja não é a gente pegar Deus, colocar Ele na lâmpada de Aladim, esfregar a lâmpada na hora da adoração, esfregar a lâmpada na hora do culto, para Ele aparecer e dizer: vou realizar 3 desejos seus. Não é pelo contrário. A igreja é o lugar onde nós, a noiva, chegamos, a gente coloca o véu da submissão e a gente diz: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, o que o Senhor quer que eu mude, o que o Senhor quer fazer na minha vida. Aleluia! Aleluias, aleluias, aleluias. Esta é a mensagem principal. João Batista, meus irmãos, qual era a mensagem de João Batista? Ele pregava o quê? Arrependa-se. Arrependei-vos. Arrependa-se. A mensagem principal para a noiva é uma mensagem de submissão ao noivo. É a mensagem onde eu me submeto à vontade de Cristo, onde eu submeto à vontade do noivo. Não é o que eu quero, mas é o que Ele quer de mim. Diga comigo: não é o que eu quero. Vamos dizer isso bem forte? Você que está acompanhando pelo YouTube, escreva aí nos comentários isso: não é o que eu quero, é o que Ele quer de mim. Por quê? Porque Ele é o noivo. E o noivo é o quê? A cabeça. Efésios capítulo 1, versículo 22, vou ler para você, diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como o cabeça da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo em Efésios 1, 22, que Jesus Cristo é o noivo, mas Ele é o que da igreja? É o cabeça. Ele direciona, Ele nos diz o que devemos fazer. Se Ele é a cabeça, Cristo, nós somos a noiva. E como noiva, nós precisamos resgatar o que, gente? O véu da submissão ao noivo. Isso não quer dizer que a gente tem que usar um pano na cabeça. No costume judaico tem isso: quando você cobre a cabeça, é aquela questão de cobertura. Se você vai orar em Jerusalém, no Muro das Lamentações, você não pode orar como eu estou aqui. Tem que colocar um quipá, um boné, um chapéu, alguma coisa, um pano na cabeça. Para orar no Muro das Lamentações, a cabeça tem que estar coberta. Isso quer dizer o quê? Estou submisso
a Deus. Eu tenho uma cobertura sobre mim. Olha que coisa interessante. Então, olha que legal. Quando eu trago isso para a gente, não estou dizendo que você tem que pôr um pano na cabeça. Porque não adianta eu colocar um pano na cabeça. Não adianta, fica tranquilo, eu não vou pôr uso e costume na igreja, dizer para as irmãs, irmãos, a partir do domingo que vem, todo mundo vem de véu. Não vou fazer isso. Porque não adianta eu pôr um pano na cabeça e não ser obediente. Não adianta eu botar um pano na cabeça, um véu, e chegar aqui domingo que vem com o véu tampando o rosto, mas se o meu coração não obedece a Deus, se o meu coração não está inclinado à vontade do noivo, se eu continuo mentindo, se eu continuo trapaceando, se eu continuo prostituindo, não adianta o véu, não adianta o pano. Então, quando eu estou trazendo disso, meus irmãos, não quero dizer também que as jovens aqui da igreja, quando casarem, não estou dizendo que você tenha que usar o véu, não é isso. Não é isso que eu estou ensinando essa noite. Não é esse o foco da mensagem hoje. O que eu estou ensinando é sobre obediência ao noivo, sobre a gente obedecer a Jesus, indiferente de ter um pano visível ou não, mas o resgate desse véu é o que é a gente dizer: Jesus, o Senhor é o noivo, eu sou a noiva. O Senhor é a cabeça, eu sou o corpo, eu sou a noiva. O Senhor sabe o que é o melhor para mim, cabe a mim obedecer. Quem entende diz um glória a Deus comigo aqui essa noite. Apocalipse capítulo 14, versículo 4 diz, vou ler para você. Apocalipse 14, 4 diz: e esses, fala de nós, são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Onde quer que o noivo, a alegria da noiva é estar onde o noivo está. Sim ou não, gente? Sim. Quando é solteiro, cada um vai para um canto, faz o que quer. Mas quando a gente está casado, a alegria de estar o quê? Juntos. A alegria de estar o quê? Gente, me ajuda aí. A alegria de estar o quê? Juntos. Tem irmão falando juntos. Juntos. Essa é a alegria do casal. Então, Apocalipse está dizendo: aqueles que seguem o Cordeiro vão com ele onde quer que ele vá. E muitas das vezes, qual é o nosso entendimento? A gente levanta de manhã e diz: Senhor, vá comigo, vem comigo. Esse vem comigo é: Senhor, eu vou na frente, o Senhor vem atrás, porque eu sei o que eu vou fazer. Mas a gente talvez pode mudar isso, dizer pelos dias pela manhã, dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? Aonde o Senhor quer que eu vá? Quais são as palavras que o Senhor quer que eu diga? Quem está comigo aqui essa noite, diz um glória a Deus aqui essa noite. Esse é o meu maior desafio, irmãos. Eu passo a semana orando, perguntando: Deus, qual é a mensagem que o Senhor quer que eu pregue para a igreja? Esse é o maior desafio. Mas também é a melhor experiência, sabe por quê? É depender do noivo, porque o noivo sabe o que é o melhor para a sua noiva. Vale um glória a Deus aqui essa noite. Então, como é que eu vou terminar? Eu termino a minha mensagem essa noite lembrando ou contando para você as 4 perguntas. Quantas? Só o pessoal da galeria, quantas perguntas? 4 perguntas que o pai fazia para a noiva. Então, quando a noiva recebia a proposta de casamento e o noivo dava para o pai os dotes para o casamento, antes do pai liberar a noiva, a filha, ele fazia 4 perguntas, costume judaico. A primeira pergunta que o pai fazia para a noiva era, preste atenção, a primeira pergunta que o pai fazia para a noiva, ele dizia: filha, o quanto você conhece do noivo? Escuta, primeira pergunta: o quanto você sabe sobre esse noivo? O que você sabe dele? Você vai casar com ele, mas o quanto você sabe dele? Você conhece ele? É a primeira pergunta que a noiva então ela precisava responder sim ou não. Segunda pergunta que o pai fazia para a filha, ele dizia assim: filha, o quanto você ama o noivo? Antes do pai deixar ela casar. Primeira pergunta: o quanto você conhece? Segunda pergunta: o quanto você ama ele? Terceira pergunta que o pai fazia para a filha: filha,
o quanto você pode, ou quanto você vai se dedicar ao seu noivo. Ele perguntava para a filha, o quanto que você vai dedicar para ele? Você vai dedicar integral ao seu noivo? E a quarta pergunta que o pai fazia para a noiva é, filha, você quer esse casamento? Você deseja esse casamento? Quando o servo faz a proposta para Rebeca, eu vou terminar. Labão é o irmão mais velho. Labão faz essas perguntas para Rebeca, a gente já falou disso. E a última pergunta que ele faz, Rebeca, você quer ir? Ela diz sim, então ela vai. Porque era costume, o pai faz as 4 perguntas para a filha. Agora, imagine uma coisa, igreja, para a gente fechar. Nós somos quem? Como igreja nós somos quem? Me ajuda, nós somos quem? A noiva. Jesus é o noivo. Quando o pai faz a pergunta para a noiva não era obrigada a dizer sim. A noiva não era obrigada a casar com o noivo, ela não era obrigada a ir junto. Se o pai perguntasse, ela podia dizer, não pai, eu não quero, então o pai respeitava. Mas se ela dissesse sim, para as 4 perguntas, então o que ela fazia? Ela colocava o quê? Me ajuda, colocava o quê? O véu. Então, entende a mensagem comigo essa noite. Imagine hoje que nós somos a noiva, se Deus hoje faz essa pergunta para a gente, em relação a Jesus. Imagina essa pergunta sendo feita para você. O quanto você conhece sobre o noivo? Olha aqui para a gente terminar. A gente é a noiva. Deus é o pai. Jesus é o noivo. Imagina hoje ele perguntando para você, o quanto você conhece o noivo? A gente tem que conhecer o noivo. O noivo é Jesus. O quanto você conhece de Jesus? Segunda pergunta que o pai faz para a noiva. O quanto você ama o noivo? Imagina hoje o Espírito Santo, imagina hoje Deus perguntando isso para você. O quanto que você ama Jesus? Você ama Jesus mais do que a sua esposa? Você ama Jesus mais do que seus pais? Você ama Jesus mais do que o seu carro? Você ama Jesus mais do que ama essa igreja? Você ama Jesus mais do que o seu cargo? O quanto você ama o noivo? Terceira pergunta que o pai fazia para a noiva: o quanto você vai se dedicar ao noivo? Nós somos a noiva. Imagina essa pergunta para nós: o quanto você está disposto a dedicar a tua vida ao noivo, a Jesus? Você está disposto a dedicar a sua vida? Até que ponto dedicar a Ele? Servir a Ele? Fazer a vontade dEle? E por último, o pai perguntava para a noiva: você quer casar com o noivo? E se essa pergunta é feita para nós hoje como igreja, você quer realmente casar com o noivo Jesus? Você não é obrigado a dizer não, a dizer sim. Você pode dizer não. Mas a pergunta ela é feita para nós em todo o tempo. O quanto você conhece Ele, você ama Ele, você está disposto a servir Ele, a dedicar a Ele, e você quer casar com o noivo? Se a nossa resposta é sim, eu quero casar com o noivo, eu quero casar com Jesus, então a gente faz o quê? Me ajuda? A gente faz o quê? Coloca o véu. E o que é o véu? Submissão. Eu conheço o noivo, eu sei quem ele é na minha vida, eu amo a Jesus, eu quero dedicar minha vida a Jesus, eu quero casar com Ele, eu quero estar com Ele para sempre, para todos sempre na minha vida. Então, para que isso aconteça, eu como igreja me submeto à vontade de Cristo. Será que vale um glória a Deus aqui essa noite? O apóstolo Paulo, entendendo essa verdade, ele escreveu em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne,
vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O apóstolo Paulo está dizendo, agora não é mais a minha vontade, não é eu mais quem vivo, é Ele que vive em mim. Então como é que a gente termina hoje? Qual é o convite hoje? O convite hoje para a Igreja Batista Vida, o convite hoje para nós, meus irmãos, é a gente dizer, Jesus, eu quero me submeter à tua vontade, eu quero me submeter ao teu querer. Quem pode dizer glória a Deus comigo aqui essa noite? Qual é a mensagem de hoje? Hoje é noite da Igreja Batista Vida, da gente restaurar o que na nossa cabeça? O véu. Qual é o véu? Da obediência, da submissão. Eu quero submeter-me à vontade de Jesus, porque a vontade dele é o quê? Talvez a gente vai sofrer menos se a gente passar a viver a vontade que Ele tem para a tua vida. Os planos de Deus são melhores do que os nossos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu em coração humano algum aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam.